Seja bem-vindo ao Conexão Saúde, Hudson Portela aqui falando mais uma vez com você, e esse é o seu programa sobre notícias, informações e novidades sobre saúde, sobre a sua saúde. Então fica com a gente que todos os dias nós estamos trazendo pessoas interessantes, temas importantes para melhorar o seu dia a dia e a sua saúde. E hoje vamos falar de um assunto muito importante, o câncer do intestino. E para isso convidamos o Dr. Vitor Galvão, que é especialista em endoscopista, e já tem uma grande experiência aí no diagnóstico, na prevenção e no tratamento desse câncer. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Hudson. Satisfação enorme estar aqui no Conexão Saúde e para falar de um tema tão importante, né? Prestar esclarecimentos e dar informações, munir a população de informações de qualidade, que isso sim salvam vidas. Boa disposição. É isso aí, nós que agradecemos. Fica ligado aí, assunto importante. A gente teve que se desdobrar aqui para esse cara estar aqui, um cara importante, inclusive estava trabalhando e veio para falar contigo sobre esse assunto. Então fica ligado aí que o programa está maravilhoso. Então, para começar hoje, doutor, o que é o câncer do intestino? Então, o câncer do intestino ou câncer coloretal é o câncer, né, o tumor maligno que acomete o intestino grosso e o reto, tá? E esse câncer, por que preocupa tanto? Por que chama tanto a atenção? Porque ele é muito prevalente. Ele é o segundo câncer mais frequente em brasileiros e é o segundo que mais mata também, certo? Então, e a incidência, o INCA estima que só esse ano de 2025 vamos ter mais de 45 mil novos casos, tá? E para além disso, é um câncer que tem se originado um pouco mais cedo, uma população um pouco mais jovem. Em pessoas abaixo de 50 anos, a incidência tem aumentado. Mas, para além disso, por que se fala tanto? Porque ele é um câncer prevenível, passível de prevenção. Então, aquela velha máxima, quanto mais cedo descobrir, diagnosticar, mais fácil o tratamento. Sim, isso é uma verdade, mas, para além disso, a gente não quer descobrir em fase de câncer. A gente quer descobrir em fase de pólipo, em uma fase em que ainda não é câncer, e que você pode interromper a cascata, que a gente chama de sequência adenoma-adenocarcinoma, ou seja, de um pólipo, uma lesão benigna, que iria se transformar em um câncer, né? Você consegue interromper essa sequência se você tira esse pólipo. Então, em fases assintomáticas, em pessoas que não sentem nada, a gente busca, a depender da idade, a gente busca, então, esses pólipos. Tirando esses pólipos, o paciente não vai desenvolver câncer. Entendi. Então, aí a gente já interrompe o processo de se tornar câncer. De se tornar câncer. Então, ele é uma doença que ela entra nos critérios de prevenção, de rastreamento populacional. Entendi. Então, nesse momento, a gente não tem sintomas. Perfeito. Então, vocês conseguem descobrir antes dos sintomas qual seria o exame para começar a perceber ali que pode existir a possibilidade? Excelente pergunta. Nós temos dois exames mais utilizados, que são a pesquisa do sangue oculto nas fezes e a colonoscopia. Tá? A pesquisa do sangue oculto nas fezes, ela serve como vamos dizer assim, um rastreio, uma prova que vai selecionar melhor pacientes que têm mais probabilidade de ter pólipo, né? Então ele pode ser utilizado também em conjunto com a colonoscopia. Filtro? Um filtro, mais ou menos um filtro. Tá? Então, pacientes acima de 45 anos, a gente tem, a recomendação era acima de 50, certo? Se você não tem história familiar nenhuma de câncer, era começar a prevenção acima de 50, mas como o câncer tem sido diagnosticado cada vez mais precoce, então foi baixado para 45. Então, a partir de 45 anos, você pode fazer o sangue oculto, e se o sangue oculto vier positivo, está bem indicada a colonoscopia, ou a colonoscopia logo de início, tá? Porque o sangue oculto ele se torna importante? Porque se você for pensar num rastreamento a nível populacional, nem todo mundo tem acesso à colonoscopia, né? Ainda é um exame considerado caro, de um custo um pouco mais alto, então é uma tentativa de você filtrar melhor, foi excelente a sua palavra, pacientes que se dariam melhor com a colonoscopia, para você ter uma indicação mais assertiva. Sim. Tá? Mas esses são os dois principais exames, e a colonoscopia
ela é capaz de diagnosticar quase 100% dos casos de pólipos acima de 1 centímetro. Abaixo de 1 centímetro, 80%. Então, 20% dos pólipos podem passar. Mas, como ela é indicada um segmento, um pólipo que porventura não foi visto, ele vai ser visto num segmento depois. Que esses pólipos, eles demoram em torno de 5 a 10 anos, mais para próximo de 10 anos, para sair de uma fase benigna para uma maligna. Entendi. Então, por isso dá para a gente bastante tempo Pra de cuidar. interromper essa cascata, para cuidar. E por que a colonoscopia não vê 100% dos pólipos pequenos? Mesmo com preparo bom, com aparelho bom e com médico bom, bem treinado. Porque o intestino, ele tem algumas reentrâncias. A superfície, ela não é lisa, não é um Sim. cano reto. Então, e é um intestino de 1,5 m e que ele é elástico. Ele acaba esticando. Vai sim. Então, as próprias dobras das pregas podem esconder pequenas lesões. Então, se essas Entendi. lesões que porventura não foram vistas, elas vão ser vistas em um tempo futuro e vão ser retiradas. Por isso da recorrência em estar fazendo os Isso, exames. mesmo em que não foi visto o pólipo. Se você encontra pólipos no paciente, a depender do número de pólipos e do tipo histológico, ou seja, do tipo de tecido depois de ser avaliado pelo médico patologista, o paciente ele vai ser então colocado num segmento pós-polipectomia. Então, se retirou o pólipo, ele tem um segmento pós-polipectomia. A depender do número de pólipos e do tipo, você pode fazer, por exemplo, a próxima colonoscopia com 1 ano, com 3 anos, com 5 anos ou com 10 anos. Entendi. Você vai colocar o paciente dentro de um fluxograma, de um protocolo, tá? A gente segue geralmente o da Sociedade Europeia Sim. de Gastroenterologia e Endoscopia e vai seguir esse paciente. Se o Entendi. paciente não tem pólipo nenhum, ele pode, mesmo que tenha ficado um pequeno pólipo, ele pode repetir com 5 a 10 anos, com segurança. Então já existe um trabalho prévio bem organizado, estudado, para colocar o futuro paciente, né, nessa esteira já de acompanhamento, no caso. Né? Perfeito. Excelente. E eu fiquei com essa dúvida, já existe uma idade ali para esses pólipos, ou qualquer pessoa pode fazer, ou depois dos 45? Idealmente acima, a partir dos 45 anos, mas de forma mais clara na literatura mundial, que já está bem determinado, 50 anos. Acima Isso tem de puxado 50. para 45. Mas tem que ter uma faixa da população que tem que ter uma atenção especial. Quais são? Pacientes com história familiar de primeiro grau de câncer. Então, pai e mãe, né, que tiveram câncer de intestino. Então, esses pacientes, essas pessoas, elas devem fazer a colonoscopia 10 anos antes da idade em que o familiar teve o câncer, ou com 40 anos, o que vier primeiro. Entendi. Então, se o familiar teve câncer com 55, tem que fazer com 40. 10 anos aí, pelo menos. Não, 15 anos. Mas isso que eu estou falando. Ou você faz com 10 anos antes, ou aos 40. Entendi. Daria 45, Entendi. mas tem que fazer aos 40. Né? O que eu pra quero já dizer, por prevenir. exemplo, é se a pessoa tem 25 e o pai teve com 50, né? Dá para fazer com 40. Entendi. Entendeu? Entendi. Já acelera aí esse processo da prevenção. Perfeito. Legal. Muito importante aí detalhes que podem evitar um desgaste, um desconforto muito grande só com exames. Aparentemente, acredito que o exame de sangue não é um exame complexo de se fazer. Custo-benefício também não é alto. Então dá para você prevenir aí, evitar muita coisa. Certo. Então a gente passou desse processo dos pólipos. Sim. Um possível paciente ali que tenha já algum agravante. O que é que ele sente? Quais são os fatores ali? Os sintomas. Os sintomas, isso, a palavra é essa. Quais são os sintomas? Bom, os sintomas que devem levar o paciente a ter uma preocupação e a procurar, sim, seu médico gastroenterologista, endoscopista, são principalmente perda de peso não motivada por mudança de hábito de vida, né? Não seja dieta, atividade física. Então, perdeu o apetite, perdeu peso, uma anemia não explicada, sangramento nas fezes, alteração na forma das fezes. Então, as fezes começaram a ficar mais fininhas, mais em fita. Isso deve chamar a atenção. Alteração do hábito do intestino. Então, o intestino que era um pouco mais preso passa a ser mais solto, tá? Sem nenhuma mudança dietética, sem nada nenhum comemorativo. Isso deve chamar a atenção.
do paciente para procurar um médico e fazer sua colonoscopia, tá? Lógico, a grande maioria desses sintomas não estão relacionados ao câncer, né? Então não precisa ter desespero, mas é de bom tom que se faça o quanto antes. A gente não deve estar menosprezando sintoma no nosso organismo. Ninguém é melhor do que a gente para conhecer o nosso corpo e qualquer sinal de mudança ou nesse sentido do que eu estou falando. Necessário uma atenção. É necessário uma atenção. Atenção. Ok. Aí eu fui pro lado de uma pessoa que teve os sintomas. Mas eu pensei aqui outra coisa. Não tenho histórico na minha família, não estou sentindo nada. Posso passar a ter? Existe algum hábito meu que pode preceder ter um câncer? Esse tipo de câncer? Perfeito. Eu vou responder a sua pergunta meio que ao contrário. Os hábitos de vida, eles influenciam muito na chance de uma pessoa ter câncer. Tá? Era essa a pergunta. Uma boa parte desses cânceres eles são preveníveis pelos hábitos de vida. Existem trabalhos na literatura que sugerem que até metade desses tipos de câncer podem ser evitados com a simples mudança de estilo de vida. Então a colonoscopia não é a única forma de prevenir. Você tirar pólipo não é a única forma de prevenir. Existe uma prevenção que é chamada de pré-primária. Qual é essa pré-primária? Hábitos de vida. Sim. Então, se uma pessoa ela controla bem seu peso, ela tem uma atividade física, ela não é sedentária, faz uma atividade física regular, bebe bastante água, come bastante fibra, né? Tem uma dieta pobre em gorduras saturadas, em carnes vermelhas, tá? Especialmente fritas, né? O velho churrasquinho. Se ele não abusa de álcool, se ele não fuma, tá? Então tudo isso ele vai ter uma proteção muito maior contra esse tipo de câncer. Certo? Então, Entendi. sem dúvida nenhuma, ele tem uma chance muito menor de ter esse tipo de câncer a vida inteira. E se vai fazer ainda mais a colonoscopia, com certeza esse indivíduo ele não vai ter esse tipo de problema. Então, além de evitar esse possível câncer, é uma forma eu posso falar, de fortalecer o meu corpo contra isso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E não só isso, porque isso tudo que a gente conversou aqui agora é a melhor maneira de prevenir uma série de doenças, né? E dentre outros tipos de câncer, além disso, doenças cardiovasculares também. Sim. E o infarto, o AVC, sim, certo? Então, estar acima do peso, consumir álcool em excesso, o hábito de fumar, o hábito de ingerir bastante carne vermelha, né? Alimentos processados, embutidos, né? Salame, mortadela. Então, tudo isso aumenta bastante o risco de câncer coloretal, entre outros cânceres, e também são estados pró-inflamatórios. Sim. Né? Então, qualquer estado pró-inflamatório mantido, você tem mais chance de ter. O seu corpo fica mais vulnerável. Vulnerável, perfeito. Certo. Então a gente vai para o lugar de quem percebi os sinais, estou sentindo uma coisa estranha, fiz os exames. E agora? Fiz os exames, vou para o médico, fiz os exames, deu positivo. O que é que eu faço? Bom, vamos lá. Se deu pólipo, a grande maioria dos pólipos a gente consegue ressecar no mesmo ato, na mesma colonoscopia. Você faz a colonoscopia, viu um pólipo lá, você pode ressecar. Existem algumas técnicas que vão das mais simples, pegar uma pinça de biópsia e tirar, ou uma alça de polipectomia sem corrente elétrica e tirar. Há outras... Tira na hora, no caso. Na hora. Há outras que são um pouco mais complexas. Geralmente, quando o paciente faz a primeira coluna, a gente tira as lesões mais simples todas. Quando a lesão fica um pouco mais complexa, só se a gente já conhece o paciente e tem o consentimento dele. Sim. Né? Porque as mais complexas demoram mais e tem mais riscos de complicar. Então, se a gente já conhece o paciente, se tem o consentimento, a gente faz. Se não, a gente espera o paciente acordar, chama no consultório, mostra, fala a tática toda e remarca o procedimento. Até porque algumas precisam de uma agenda dedicada só a ela. Só a esse procedimento. E a gente consegue hoje, né, a endoscopia, ela evoluiu tanto na parte diagnóstica quanto na parte terapêutica, em que a gente consegue, com bons aparelhos e um médico bem treinado, em olhar essa lesão e magnificar essa lesão em até 200, 300 vezes, com um outro recurso em que a gente altera a coloração dessa lesão, como cromoscopia, que pode ser convencional ou digital, joga um corante, e a gente é capaz de ver alterações nas criptas das glândulas,
tá? E na vascularização daquela glândula, e essas alterações elas vão predizer a gente qual o risco daquele pólipo ou daquela lesão já está invadindo e não se beneficiar do tratamento endoscópico, já ir para o cirúrgico. Então, isso é novo, isso é recente, isso tem crescido, está em ebulição mesmo, e a gente consegue predizer, olha, esse paciente vai para o tratamento endoscópico simples, esse vai para uma cirurgia endoscópica complexa, que pode demorar 4 horas ou mais. Né? Ou esse vai para a cirurgia convencional de tirar mesmo um pedaço do intestino e fazer uma emenda. Então, Entendi. ela evolui no diagnóstico e ela evolui no tratamento com as cirurgias de ISD, ou de dissecção endoscópica de submucosa, que são cirurgias mais complexas que você consegue tirar lesões grandes. Entendi. A gente tem muitos casos em Feira de Santana? Como é que tá? Olha, hoje eu fiz 5 colonoscopias e das 5 que eu fiz, 4 tinham pólipos. Desses 4, 3 com certeza pelo aspecto da lesão macroscópica, estudando bem essa lesão, são adenomas. Então você vê de 5, 3. Sim. Né? E isso num dia aleatório. Não, todos mais do que todos os pacientes de hoje. A mais nova tinha 47. Todos acima de 45. Todos acima de 45. Todos acima de 45. Mas uma quinta-feira. Exato, aleatória, mas toda semana a gente está diagnosticando pólipo e com uma frequência maior do que eu gostaria, lesões avançadas também. Um dado interessante é que motiva bastante esse bate-papo e que dá a gente a alegria de poder falar isso, de saber que está salvando vidas, é que 15% apenas 15% dessas lesões, das lesões coloretais, elas são diagnosticadas em fase de tratamento endoscópico de cura. E quando diagnosticadas nessa fase, elas curam mais de 90%, mesmo quando já é câncer. Sério? Isso é muito bom. Então a gente... mas é ruim, é só 15%. Sim. Ao contrário, 90-85% das vezes já está no estágio de câncer avançado. E nesse estágio, cura 10-15%. O que a gente quer é reverter com informação, Sim. com divulgação, reverter esse quadro em que a gente diagnostique muito mais lesões curáveis com procedimentos simples. Sim. Porque isso diminui o sofrimento para o paciente, para a família, os custos pessoais e psicológicos e o custo para o sistema de saúde, né? Seja ele privado, seja ele público. Também. Aí é um dado, tem um resultado bom de um lado, não muito bom do outro, mas é um dado que é possível observar aí uma forma de remanejar esse público, como você falou, com conscientização, estudo e divulgando mais isso, para melhorar a consciência da galera. Falar assim, preciso ir antes e existe um exame que eu posso fazer e evitar dores de cabeça maior. Exato, perfeito. Legal. E as unidades básicas? Quais são as intervenções? Como é que a unidade vê esse momento, essa situação? Existe uma campanha que tem crescido, ganhando corpo a cada ano. É uma campanha que não se iniciou no Brasil, se iniciou nos Estados Unidos, que é o Blue March. E tinha o Blue March Day, e do dia do Março Azul se virou todo o mês de Março Azul, e aí isso passou para outros países, e aqui no Brasil ela foi trazida capitaneada pelo Dr. Marcelo Averbach, que é chefe da colonoscopia do Hospital Sírio-Libanês, e membro atuante da Sociedade Brasileira de Endoscopia e da Sociedade de Coloproctologia, ele é coloproctologista e também da Sociedade de Endoscopia. Então, se iniciou esse movimento Março Azul aqui no Brasil, e é um movimento de conscientização para a prevenção, justamente a prevenção do câncer coloretal ou câncer de intestino. E a Sociedade Brasileira de Endoscopia, a SOBED, a de Coloproctologia, a SBCP, se juntou à Federação Brasileira de Gastroenterologia, FBG. Então, são 3 sociedades que, em conjunto, fazem orquestram toda essa ação social, a grande ação social de alcance nacional para mobilizar. E daí vem artistas gravando vídeos, gravando depoimentos, vem pessoas se vestindo de azul, movimentos de caminhadas, exercício ao ar livre em várias cidades,
times de futebol entrando com faixas em alusão ao Março Azul, para que essa informação ela chegue cada vez mais longe a todas as pessoas e que as pessoas possam começar a se cuidar. E a ideia do Março Azul é que ele consiga sensibilizar, né, aos políticos, né, ao poder público, a necessidade de se criar um programa nacional de rastreamento para câncer de intestino, de que realmente tenha um programa que consiga abranger todo o Brasil, que seja levado a sério. E eu tenho uma felicidade de ter participado, já tivemos 6 marços azuis, e de 3 eu participei. Eu participei enquanto presidente da SOBED Bahia, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva da Bahia, em 2023, em Cairu. Nós fizemos essa ação no município arquipélago, então você imagina a dificuldade, né, que a população tinha de acesso, né, à colonoscopia. Foi divulgada uma matéria em que a benfeitoria que foi feita naquela ação seria necessário 45 anos para que se fizesse aquela quantidade de exames via regulação do Estado. Caraca. Então, a gente pegou com a ideia de rastrear o máximo possível da população. Então, a gente envolve os agentes, todo o poder público, tivemos muito apoio da Prefeitura, muito apoio da Secretaria de Saúde, muito apoio, inclusive, do Governo do Estado para realizar essa ação. Aqui em Feira de Santana, esse ano, o prefeito fez uma promessa de campanha de poder dar atenção à fila. Foram feitos os exames que estavam na fila e o que se espera é que isso vire uma rotina, de que a população do SUS tenha acesso, né, à colonoscopia. Sim. E isso está sendo bem tratado, bem encaminhado. Eu acredito que isso deve se estabelecer em breve. Então, a gente tem hoje o Hospital Dom Pedro de Alcântara, a Santa Casa, que tem um serviço de endoscopia. Nós temos o Hospital Clériston Andrade também, que tem um serviço muito bem estabelecido de endoscopia, mas que o acesso, ele ainda é um acesso mais voltado para o interior do hospital, para pacientes mais urgentes, e tem ambulatórios também, mas são da Central Única de Regulação. Sim. Então, que a gente consegue ajudar muita gente, bastante gente mesmo. Sim, e eu acredito muito que Feira de Santana vai acabar evoluindo bastante nesse sentido, e eu sou um dos maiores entusiastas. Eu sou uma das pessoas que mais se reúne, dá ideia, a gente montou um time que gosta de trabalhar e que não faz diferença, trabalha feliz e bem. Sim. Independente do hospital que esteja, seja ele privado, filantrópico, público. E eu posso te falar com felicidade também que eu participei da montagem desses 3 serviços, né, dentro da cidade, que a gente tem uma qualidade de aparelhagem igual. Fico muito feliz. Eu vim da área da saúde. Eu sou fisioterapeuta de formação, hoje trabalho com comunicação. Mas ter trabalhado na área da saúde, ter trabalhado com SUS também, eu sei quais são as dificuldades. Às vezes, com muito pouco, você tem que entregar muito. Às vezes não sempre. E isso que o senhor falou sobre trabalhar, estar feliz e ver os resultados e se empolgar com as possibilidades que podem existir, é todo o diferencial. Quando o profissional está ali pensando no resultado que pode ter, em quantas vidas pode salvar, transforma o atendimento e você passa não só a ter pacientes, as pessoas viram seus fãs e aquela coisa de querer saber, de agradecer, pegar na mão, obrigado, doutor, que você salvou minha vida, meu pai, minha mãe. Então, eu fico muito feliz de ver todas as pessoas que passaram por aqui têm essa coisa na fala, gosto de fazer o que eu gosto e dos resultados que estão vindo. Então, parabéns pelo trabalho, eu fico muito lisonjeado de estar conversando com o senhor e ouvir esses resultados e os possíveis projetos que estão vindo por aí. É de extrema felicidade ver que tem mudado a conscientização, não só da equipe, que a gente já viu aí nomes e resultados que não eram tão interessantes, mas a população começar a ver e poder usufruir disso, né? Que é o SUS. O SUS é um sistema que é investigado, estudado, sim, pesquisado, as pessoas querem entender no mundo. Então, funciona, existe e dá certo e é isso. Fica ligado que tá dando certo, tá funcionando.
Então, se está precisando, vai, busca, faz os exames que tem que fazer. A gente vai dar uma recapitulada aqui, que a gente vai falar agora sobre as dúvidas da galera. Eu acabei de ver aqui várias das dúvidas, a gente já acabou respondendo já. Então, vamos recapitular tudo, que vai ser um resumo. Então, a primeira pergunta aqui é: existe alguma idade certa para começar a fazer esses exames de prevenção? Sim. Idealmente, essa prevenção dela deve começar aos 45 ou aos 50 anos no máximo, né? Que pode ser feita com a colonoscopia direto ou com sangue oculto nas fezes. O sangue oculto ele vai ser repetido, né? De 2 em 2 anos. Em qualquer momento desse, se vier positivo, está indicada a colonoscopia. E se até os 60 o sangue oculto der negativo, aos 60 é de bom tom se fazer uma colonoscopia. Primeira recapitulação aí. Quem tem casos de câncer na família corre mais risco? Com certeza. Dos fatores de risco, os principais são idade, e principalmente idade acima dos 50, e câncer em familiar de primeiro grau, pai e mãe. Tá? Que, inclusive, quem tem câncer na família deve começar sua prevenção antes. Segunda recapitulação. É verdade que uma alimentação rica em fibra pode ajudar a prevenir esse tipo de câncer? Sim, com certeza. Alimentação rica em fibras, bastante água, evitar o hábito de beber e de fumar, evitar o sedentarismo e controlar bem o peso. Isso tudo ajuda a salvar vidas. Para ficar mais didático, vou facilitar para você. Alimentos ricos em fibra, quais são esses alimentos? Bom, frutas, verduras, né? Isso tudo... Facilitei para você aí. Quais são os alimentos que devem ser evitados? Bom, carne vermelha em excesso, principalmente assadas, né? O senhor repetiu várias vezes, carne vermelha Carne vermelha, sim. Pega muito. Sim. Aí vem enlatados embutidos, salame, presunto, né? Mortadela, que mais eu posso citar? Basicamente são esses mesmos, são mais carne vermelha, enlatados e embutidos. Colonoscopia dói? Precisa de anestesia? A colonoscopia, excelente pergunta. Verdade. Eu até vi que eu falei, não perguntei isso. A colonoscopia é um exame que tem ainda uma certa mística assim, ao redor dela, né? Por conta da dúvida de como ele é feito. Existem algumas questões em relação à colonoscopia, porque exige um preparo. O que é esse preparo? O intestino ele tem que estar limpo. Se você vai avaliar, vai fazer um exame, né, pelo ânus para ver o intestino grosso, você tem que ter um intestino limpo de fezes. Você não pode ter intestino com fezes, porque se tiver, você não consegue avaliar o revestimento interno do intestino, que é essa mucosa, para procurar pólipos que são parecidos verruguinhas. Então, se você tem resíduo lá, você não vai ver. Não vai fazer uma colonoscopia que possa ser considerada como padrão para você fazer o rastreamento. Então, tem que ter essa limpeza. E para fazer essa limpeza, você usa laxante. E esse laxante é incômodo, não deixa de ser. Tá? Então, você vai fazer um preparo, usar um laxante. E aí, no dia, você vai, então, do exame, você vai estar com um colo limpo, né? Vai sentir um pouco de sintoma de desidratação, pode sentir um pouco de boca seca, sede, né? Em alguns pacientes mais suscetíveis, tontura, então a gente sempre orienta o preparo sempre com alguém do lado, com algum acompanhante, mesmo que em casa. Sim. Alguns pacientes mais idosos, que têm mais comorbidades, que têm mais doenças associadas, vão preparar dentro do hospital, com veia pega, com a equipe de enfermagem toda, suporte, cuidando. Tá? E o exame ele é feito com sedação, tá? Não é anestesia, é sedação. Idealmente, colonoscopia sedada por anestesista. Entendi. Idealmente por anestesista. Outro médico pode sedar? Sim. Quando tiver 2 médicos, pode ser sedado dessa forma, mas idealmente com anestesista, porque dá uma segurança. O anestesista ele vai estar lá cuidando do paciente, enquanto o endoscopista ele tem sua atenção 100% no seu exame, no seu procedimento, se vai achar pólipo ou não. Então, idealmente com anestesista. Ela pode doer um pouco? Sim, se o paciente tiver com uma sedação superficial, tiver um intestino um pouco mais difícil, pode ter um pouco de dor, mas é muito raro, muito raro. Ao sair do procedimento, 90% dos pacientes ou mais acordam como se não tivesse feito nada. Uma pequena parcela pode ter um pouco de dor, porque pode ficar, dependendo da anatomia e da dificuldade do exame, pode ficar um pouco de gás retido.
Mas a partir do momento que se elimina esse gás, a dor passa também. É um procedimento extremamente seguro, Sim. tá? Complica em menos do que 1 em cada 1000 casos, e aí eu estou falando de complicações mais do ato endoscópico, né? Perfurações, sangramentos. Então, na colonoscopia diagnóstica, uma perfuração em cada 1000 exames. Então, é bastante seguro, né? E, assim, encorajo mesmo, né, a todo mundo que faça, a toda a população que faça. Lógico, os pacientes mais idosos, eles vão precisar de exames pré-procedimento para saber qual é o real estado de saúde, para o paciente submeter ao preparo e a sedação para o procedimento. Tá? Então, o paciente vai precisar ser avaliado. Mas o paciente avaliando, fazendo os exames pré, uma avaliação bem feita pré, estimula todos que façam. Entendi. Inclusive, assim, me desculpa te interromper, mas até engraçado, me lembrei aqui agora que Ivete fez a colonoscopia essa semana. Sim. E aí, não sei se você viu, ela postou no Instagram dela de uma maneira muito, que é dela, né? Sim. Peculiar dela, muito bem humorada. Leve, né? O jeito dela. De como foi o preparo dela. Sim. Meio não, desmistificando o preparo, que você fala, fazer aquele exame chato, aquele preparo. Mas eu acho que o foco tem que ser no foco que a Ivete deu. Eu estou me cuidando. Sim. Eu estou me cuidando, estou fazendo por mim uma coisa que só eu posso fazer por mim. Eu estou, vou me submeter a esse processo do preparo para poder fazer um bom exame, fazer um bom preparo, fazer um bom exame e ter minha cabeça tranquila de que eu me cuidei, Exato. de que eu estou evitando o câncer de intestino. Importante até os artistas terem mais esse posicionamento, né? Porque, querendo ou não, também mobiliza muito a massa. Pode evitar muito desconforto aí. Existe alguma restrição para a colonoscopia? E se existe algum outro tipo de exame que possa ser feito? Olha, pacientes com uma condição de saúde mais frágil, né, que já infartaram, que tem doença coronariana, doença do coração, vascular do coração avançada, ou placas grandes, esses pacientes requerem um cuidado muito maior. E a colonoscopia ela deve ser indicada só mesmo se necessário, às vezes nem se faz de rastreio, né? Então, mas o paciente, você está suspeitando que tem um câncer, ou então sangrou e você... que aí pode sangrar de outras... não só de câncer, né? Na verdade, por divertículos ou por alterações vasculares, que é muito comum dos idosos, isso aí a gente consegue fazer a colonoscopia e tratar. Então, quando você tem uma colonoscopia indicada para um tratamento, indicada para uma investigação, você vai, às vezes você tem que fazer o preparo do paciente na UTI, então o risco já é maior. Tem um suporte maior. Então o risco já é muito maior. A restrição basicamente é o estado de saúde do paciente, tá? E algumas vezes a anatomia do paciente não permite que a gente complete, tá? A anatomia é variável, né? Então a minha anatomia do meu intestino pode ser diferente da sua. Entendi. Isso requer uma técnica mais apurada, diferente, e às vezes o paciente, a gente não consegue chegar. O colonoscopista, ele é dito bom colonoscopista quando ele chega no final, que é o seco, em 90% dos casos. Ou seja, um bom médico, às vezes em 10% pode não chegar. Sim. Então, quando não é incompleto, você pode lançar mão de outros exames, como, por exemplo, a colonoscopia virtual, que é um exame de imagem que você faz, mas é obrigatório que tenha o preparo de intestino também. Você só não vai ser sedado e não vai ter o tubo. Entendi. Mas você faz um exame de imagem que vai lá ler todo o revestimento interno do intestino e ver se tem pólipo ou câncer ou outras lesões. Qual é o contra dele? O contra dele é que o pró é que não é sedado e que não tem esse risco de perfuração. E o contra é que você não consegue tirar a lesão e nem biopsiar. Sim. Você vai ver que tem, mas você não vai biopsiar. Pode acontecer de não ser nada muito grave ou pode ser grave. Exato. Aí você, se achar alguma coisa que tem que biopsiar, você vai usar uma tática de biopsiar essa lesão, de fazer a colonoscopia. Entendi. Né? Mas é basicamente por aí. E o sangue oculto, o sangue oculto não substitui No caso do sangue, o sangue oculto é na prevenção mesmo, né? É na prevenção e não substitui a colonoscopia quando indicado. E ele é complementar à colonoscopia. Sim, um auxílio. Isso, exato. Então esse foi o papo, muito tranquilo. Quero te agradecer, doutor. Serviu muito para mim, como todas as conversas aqui servem para mim, mas acredito que você que está em casa aí também conseguiu colher informações importantes. Mas já te agradeço pelo contratempo aí de conseguir sair do atendimento e vir aqui para a gente conversar. E
pode aqui agradecer para a galera que está em casa aí. Bom, agradecer a você, Hudson, por estar aqui no Conexão Saúde, e agradecer a toda a população também e deixar essa mensagem, né, que cuide de você. Ao cuidar de você, ao adotar hábitos de vida mais saudáveis, você está cuidando de você, está evitando pelo menos 50% da chance de ter câncer de intestino, está evitando de ter doenças cardiovasculares, infarto, AVC. Então, cuide de você e ajude a prevenir o câncer de intestino. Esse foi o Conexão Saúde de hoje. Então, muitas informações importantíssimas. E mais uma vez, depois de todos esses programas, a máxima é: previna-se. É muito mais fácil de tratar, é mais econômico, evita todo esse transtorno. Então, o doutor deixou aqui todo o caminho que você tem que fazer para essa prevenção. Te espero na próxima terça, às 14 horas.